Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um vídeo do Clube do Dharma e dessa vez comemorando uma data bem especial que é o Vyasa Puja de Srila Prabhupada, o aniversário de aparecimento de Srila Prabhupada nesse mundo, grande devoto de Krishna que disseminou consciência de Krishna para todo mundo. E a primeira vez que eu li a biografia de Prabhupada não foi o Srila Prabhupada Lilamrita, a biografia completa de Prabhupada, mas foi um resumo dela, né, e que já foi publicado com diferentes nomes. Uma dessas publicações foi Srila Prabhupada, o Santo do século XX, que é talvez assim o nome mais comum que é usado para essa versão resumida do Srila Prabhupada Lilamrita. E eu lembro assim a primeira vez que eu peguei esse livro para ler, e assim foi de fato quando eu de fato entendi assim a dimensão maior, né, da vida e da obra de Prabhupada. Eu já tinha lido nesse momento muitos livros de Prabhupada mesmo, já tinha sido impactado por Prabhupada, mas conhecer a vida de Prabhupada de fato assim, foi muito edificante. E eu lembro assim que o título para mim foi extremamente marcante, né, o Santo do século XX, porque normalmente sempre que a gente ouve as geografias, ou seja, biografias de santos, essas biografias elas costumam ser medievais, né? Mas é muito interessante a ideia de um santo que viveu na mesma época que a gente, assim, com todos os avanços tecnológicos, científicos que nós possuímos, um santo caminhar entre a gente é de fato muito assim marcante, né? Porque normalmente a gente tende a associar a ideia de milagres, eventos, né, miraculosos, sobrenaturais, com coisas sem explicação científica, né? Mas a vida de Prabhupada é uma vida que foi registrada, muito bem documentada, e o grande milagre que Prabhupada fez, que foi disseminar a consciência de Krishna, é algo extremamente tangível, né? Prabhupada disseminou consciência de Krishna para o mundo todo, mas isso aí gerou tanto material que até hoje é alvo de muitos estudos acadêmicos, né? Então, o milagre de Prabhupada é um milagre assim inquestionável. O que Prabhupada fez de fazer uma transposição completa da consciência de Krishna para terrenos culturais totalmente distintos, onde ela floresceu, e fazer isso de uma forma tão bem sucedida, né? E até reavivar o interesse pela consciência de Krishna na própria Índia, através, né, do seu sucesso missionário no Ocidente. Tudo isso é algo de fato assim milagroso e algo muito próximo da gente que vive nessa era de ceticismo, né? Então eu fiquei bem marcado pelo título. Ele trouxe muitas reflexões para mim, mas algo que eu penso hoje em dia é que Prabhupada não foi só um santo no século XX, porque só isso já é algo incrível, só isso já é demais. Mas Prabhupada foi de fato o santo para o século XX. Né? Assim, as atividades missionárias de Prabhupada, elas foram uma resposta direta das necessidades espirituais que a humanidade passava no século XX, né? No mundo assim pós-moderno. Então, um aspecto muito interessante da pregação de Prabhupada é que ela fornece uma resposta muito satisfatória para o tipo de secularização que o mundo estava passando no século XX. Né? Então, a gente vê no começo já do século XVII os ares culturais do mundo ocidental mudarem abruptamente, né, com a aproximação do Renascimento, e todo um processo assim, de desconstrução do cerne religioso que sustentava a sociedade ocidental. Ele já começa, né, a operar, mas é no século XIX mesmo que a gente vê esse processo de secularização ele assim se acentuar bastante, né? Então existe um período que é justamente o período que nós conhecemos como o cerne da modernidade, onde se estabelece dentro da mente do homem moderno, né, o conhecido positivismo científico. As pessoas começaram a ter uma fé muito grande que a ciência ela forneceria as respostas que a gente precisa, né, forneceria o sentido para a vida, ela seria capaz de explicar toda a realidade, ou pelo menos seria capaz de dar a melhor resposta possível, né, para os dilemas existenciais da humanidade. E tudo isso assim cresce de uma forma muito grande já no final do século XIX com a Revolução Tecnológica. Então a gente tem assim avanços que eram inimagináveis acontecendo muito perto um do outro, e isso é suficiente para fazer com que assim uma histeria a favor, né, da ciência, da tecnologia invada o imaginário do homem moderno,
Mas depois, assim, o século XX, ele chega trazendo um balde de água fria em tudo isso, né? Porque as duas grandes guerras mundiais que acontecem logo no começo do século XX, especialmente a Segunda Guerra Mundial, ela mostra até onde a tecnologia e a ciência podiam levar a gente, né? A Segunda Guerra Mundial, ela notadamente empregou tecnologia e ciência para fazer talvez as piores atrocidades da história da humanidade, né? Então, câmaras de gás, execução, genocídio em massa, bomba nuclear, todas essas coisas, né? Os campos de concentração eram a própria materialização dos terrores tecnológicos, científicos. Então, aquela esperança completa na ciência, na tecnologia, nas respostas intelectuais, nas respostas seculares para os problemas da vida, elas foram logo substituídas por um pessimismo, e ele era um pessimismo irreversível. Porque antes desse período positivista, a gente tinha, assim, dentro principalmente da sociedade medieval, grande esperança, grande expectativa nas respostas que eram dadas por as instituições religiosas, né? E tudo isso já tinha sido demolido por causa da modernidade, né? Então agora que as pessoas já não tinham mais expectativas em instituições religiosas, já não tinham mais expectativa, esperança na ciência, na tecnologia, onde ficava essa esperança? Em lugar nenhum, né? Então o processo de secularização do século XX, ele é totalmente diferente dos 3 séculos anteriores, porque ele é um processo de secularização extremamente pessimista. A humanidade agora ela já não tinha nem mais esperança em si mesma. Na verdade, toda esperança ela parecia abandonada, as pessoas pareciam perplexas diante de um mundo que inevitavelmente ele era caótico, né? Não existia uma saída para os problemas existenciais da humanidade, né? O máximo que a gente poderia fazer diante de um mundo sem sentido era cada um de nós fabricar o próprio sentido e tentar lidar com ele, né? E se satisfazer com ele enquanto a gente ainda estivesse vivo por aqui. Mas não existia respostas satisfatórias para os nossos problemas, nada era capaz agora de suprir essa lacuna existencial no coração da sociedade pós-moderna, né? E respostas intelectuais elas já não eram mais suficientes, porque foi isso que os religiosos tentaram fazer no século XIX, né? Diante do avanço da secularização positivista, da secularização científica, muitos intelectuais religiosos tentaram dar respostas meramente filosóficas para as críticas, né, seculares, mas elas foram insuficientes. Por quê? Porque, da perspectiva da lógica, tanto a existência quanto a inexistência de Deus, nenhuma delas pode ser provada em absoluto. A gente não pode fornecer uma prova, uma evidência absoluta para a inexistência de Deus, mas a gente também não pode fornecer uma prova para a existência de Deus, né? A gente não pode provar que existe uma esperança, que existe um motivo genuíno para a gente ter esperança numa solução transcendente para todos os nossos problemas. Esse tipo de coisa não é possível, não é viável. Através da lógica, nós não temos recursos para poder satisfazer o nosso problema da desesperança. Então, o que Prabhupada deu para a gente não foi só uma resposta filosófica, foi também uma resposta filosófica. Mas, antes de mais nada, foi uma resposta experimental, existencial. Prabhupada permitiu com que a gente tivesse uma relação com Deus. Ele trouxe a consciência de Krishna não só como uma filosofia, como uma teologia, senão como uma experiência viva, a experiência dinâmica da gente entrar em contato com a própria realidade do reino de Deus, cantando os nomes de Deus, da gente experimentar uma relação de intimidade, de amizade com Deus, fazendo parte da missão de Deus para salvar esse mundo, né? Que a gente pudesse se aproximar de Deus como uma pessoa, a suprema personalidade de Deus. Prabhupada deu para o mundo Krishna, uma pessoa que tinha gostos pessoais, que tinha uma família, que tinha preferências, que tinha uma morada, uma pessoa que tinha uma biografia completa, né? E que a gente poderia fazer parte dessa biografia. Uma pessoa que experimentou todas as nuances da realidade psicológica que a gente também experimenta. Uma pessoa, né, que experimentou amizade, uma pessoa que experimentou o cuidado dos seus pais, uma pessoa que experimentou amor conjugal, uma pessoa que experimentou todos os âmbitos da existência e que por causa disso a gente consegue ter uma relação totalmente empática. Então, a resposta que Prabhupada deu para a secularização do século XX, que era uma secularização extremamente cínica e cética, não era só assim construída a partir de pressupostos intelectuais, foi uma resposta Bhaktivedanta. Ela era Vedanta, era uma resposta lógica, filosófica, teológica, mas ela era, antes de mais nada, uma resposta de Bhakti, uma resposta de devoção. Prabhupada curou
começou o processo de cura da secularização ocidental e da perda de esperança, né, do mundo ocidental, não só através de meras respostas lógicas e filosóficas, mas através de uma experiência mística com a verdade absoluta na forma suprema da verdade absoluta, que é a forma de uma pessoa, né? A pessoa suprema. Então, um outro aspecto assim muito interessante da pregação de Prabhupada é que o século XX ele é um século marcado por grandes conflitos, né? Como essas duas grandes guerras mundiais que a gente já mencionou, né? Pela própria Guerra Fria, que depois se arrastou durante quase todo o resto do século XX. E todos esses conflitos eles eram marcados assim por intensa polarização da humanidade, né? Até hoje a gente experimenta os resquícios disso. É claro que seres humanos são seres assim tribais, né? Seres humanos tendem a se dividir, competir por território e tendem a competir por recursos. E quando a gente se organiza em formas de sociedades complexas e a gente cria cultura, os diferentes elementos, né, ideológicos dessas culturas passam, na verdade, a ser uma mola, a ser um jeito da gente impulsionar e materializar essa tendência territorialista que a gente tem de disputar um com os outros, né? Isso não é algo novo, nem algo típico, assim, particular do século XX, né? A questão da disputa por território, das disputas ideológicas entre seres humanos. Na verdade, isso é a própria história da humanidade, mas no século XX tudo isso foi elevado assim à enésima potência, porque a facilidade de locomoção, a integração, né, política e econômica que passou a vigorar no mundo no século XX, tudo isso fez com que os conflitos eles fossem elevados a uma escala muito maior e que pela primeira vez na história da humanidade esses conflitos eles tinham poder para acabar com o mundo, né? Assim, uma guerra nuclear ela era suficiente para dizimar a humanidade, coisa que até então a gente não tinha experimentado. Então, assim, essa hostilidade mútua entre as pessoas, né, esse temor, esse receio, ele passou a ser algo muito mais tangível para as pessoas, né? Apesar de que no mundo antigo as guerras, os conflitos, eles eram muito mais iminentes porque existia muito menos organização política. Agora, apesar de todo o avanço estrutural da humanidade, pela primeira vez a gente tinha a possibilidade de tudo ir para os ares, né? Então, isso é uma característica muito assim peculiar do século XX. Grandes artistas, né, do século passado retrataram isso nas suas obras. É só a gente pegar boa parte da filmografia, por exemplo, do Ingmar Bergman, grande cineasta europeu, né, do século passado. Em muitos filmes ele mostra essa paranoia, esse medo que tomou conta do homem do século passado em relação à guerra nuclear, ao estado de conflito onde o mundo tinha sido lançado, né? Então, guerras em proporções mundiais, elas serviram para salientar assim, essa polaridade, essa polarização irreversível entre os seres humanos, né? E muitas tentativas humanas foram feitas para remediar isso. Uma que Prabhupada sempre fez questão de mencionar foi a ONU, né? Que era assim, a ideia de você ter uma organização onde democraticamente diversos representantes de todas as nações do mundo poderiam dialogar e poderiam tentar chegar a um consenso mais razoável possível da relação futura entre esses países para poder tentar mitigar a chance de um conflito mais sério, né, e coisas do tipo. Mas todas essas soluções elas sempre foram tapa-buracos, né, e quando elas não serviram para só agravar ainda mais o problema. Então, nenhuma das soluções humanas pareceu forte o suficiente para resolver esse problema dos conflitos a nível mundial e não resolveram mesmo até hoje, né? Porque a gente vê que agora, na aurora do século XXI, a gente ainda está muito preocupado com a perda da hegemonia norte-americana no cenário geopolítico internacional, aumento de poder da China, o que isso pode acarretar para o mundo, a tensão entre a Rússia e os países ocidentais, né? Tudo isso ainda é motivo de muito alarme para a gente, né? Por quê? Porque soluções humanas elas não são suficientes. Por quê? Porque a raiz do problema é humano. Como que a gente vai resolver esse problema através de uma mera solução política? Eles podem talvez remediar parcialmente o problema, mas não podem solucionar o problema, não podem cortar o mal pela raiz. Então, Prabhupada, ele sempre pregou algo que é muito óbvio, mas por ser tão óbvio a gente não percebe, né? Porque a nossa natureza rebelde, a nossa natureza que tenta ser assenhariada à criação de Deus,
priva a gente de perceber o óbvio, né? Que o óbvio é que a gente não consegue criar uma sociedade totalmente pacífica, centrada em nós mesmos, centrados na própria humanidade, né? Então a gente precisa centrar a sociedade em algo que seja comum para todo mundo, né? Então nós temos culturas diferentes, nós temos expectativas do mundo que são totalmente diferentes, diferentes nações, povos, né? Não vão chegar num consenso simplesmente porque eles estão saindo de posições distintas, cosmovisões, né, interpretações da realidade, que são todos diferentes. A gente pode só tentar criar artificialmente um consenso, né, entre essas diferentes nações, se uma nação mais forte tentar se sobrepor violentamente sobre as outras, né, e apaziguar as outras através do controle, através da força. Mas isso é só uma solução parcial, porque isso também vai gerar rebeldia, rebelião depois, né, nenhuma outra nação vai querer ser subjugada por muito tempo, então isso vai acabar gerando revoltas a longo prazo. Então qual é a solução para a gente manter todo mundo coeso, unido, uma sociedade mundial unida, né, ao redor do mesmo ponto? Só se esse centro for o próprio Deus, né? Então, qual foi a resposta de Prabhupada para essa crise, para esse conflito mundial, né, em grandes proporções? É a própria ISKCON, né, a própria Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, né? Quando todo mundo depositar suas expectativas, depositar suas esperanças, depositar seu senso de moralidade, depositar seu próprio senso de negociação, de harmonia, de geração de consenso na própria pessoa de Deus, aí, enfim, a gente vai ter um centro único, né, comum para com que todos possam conviver de forma pacífica. É claro que cada povo, cada nação pode e vai, inevitavelmente, interpretar o próprio Deus, se relacionar com o próprio Deus de uma forma distinta. Mas não tem problema, porque se Deus é a verdade absoluta, ela consegue acomodar toda essa diversidade, toda essa variedade que existe no mundo e consegue fazer com que toda ela consiga conviver de forma pacífica, né? Prabhupada sempre falou que a gente estava nesse mundo tentando construir de forma artificial, através da política, da economia, da ciência, o reino de Deus sem Deus, né? O reino de Deus é conhecido em sânscrito como Vaikunta, né? Então a gente estava tentando construir esse Vaikunta, que literalmente significa sem ansiedade, ou seja, esse local onde não existe mais temor, esse local onde não existe mais perigo, só que jogando Deus fora da parada. Só que se não existe Deus na parada, o que acontece é que todo mundo quer ser Deus, né? Todo mundo quer governar o mundo. E aí ninguém quer ser governado, mas todo mundo quer governar, logo o que acontece? Disputa. Então, assim, a gente pode dar milhões de argumentos, a gente pode, de fato, perfilar a história da humanidade e gerar várias motivações antropológicas, sociológicas, políticas, filosóficas para todos os conflitos. A gente pode analisar assim esse grave cenário geopolítico através de toda essa complexidade que de fato existe, mas o que Prabhupada fez foi mostrar que toda essa complexidade ela era redutível a um único ponto espiritual. A gente quer ser Deus e por causa disso a gente vai entrar em conflito. Todos os pequenos falsos deuses vão entrar sempre em conflito. É impossível existir paz no mundo onde todo mundo está tentando ocupar o lugar de Deus, mas é possível sim plenamente existir paz no mundo onde Deus é o centro. E Prabhupada falou de forma muito veemente sobre isso, né? Prabhupada falou que a gente poderia sim de fato conseguir paz no mundo se a gente centralizasse todas as nossas ideologias, expectativas ao redor de Deus, né? Ainda sobre essa questão de diversidade do mundo, uma outra resposta muito interessante que Prabhupada trouxe para o século XX é em relação à questão da globalização, né? Então, isso é inclusive um dos grandes motivos para a gente ter conflitos em largas escalas, né, no século passado, mas também foi um motivo assim, de grandes benesses, né, desenvolvimento. É a ideia da globalização, a ideia de que agora o mundo todo estava se tornando mais próximo devido às facilidades de mobilidade, comunicação, né, integração de uma forma geral. E Prabhupada ele fez algo muito incrível, que foi globalizar a mensagem de Krishna, globalizar a mensagem de Chaitanya, né, o grande avatar da era de Kali, a era que a gente está vivendo. Prabhupada apresentou a consciência de Krishna para o mundo inteiro, né? Esse é o grande feito, é o grande milagre de Prabhupada. Mas algo muito particular nessa missão de Prabhupada é que quando Prabhupada apresenta a revelação de Krishna para o mundo inteiro, ele não está só, como a gente pode dizer, atuando de forma missionária, levando a mensagem de Krishna para diferentes culturas
diferente daquela onde a mensagem de Krishna foi falada pela primeira vez. O que Prabhupada fez foi algo muito, muito maior e mais profundo do que isso. Prabhupada, ele permitiu com que a revelação de Krishna pudesse se revelar novamente de muitas e variadas formas através, né, da adoção da consciência de Krishna pelos mais diversos povos da Terra. Porque Krishna, ele traz a verdade absoluta do reino espiritual pra gente, porque nós não temos recursos, né, através da nossa inteligência material, das nossas experiências mundanas, de entender o que é a verdade absoluta. Nós não conseguimos isso, né, como Krishna explica no capítulo 4 do Bhagavad Gita, ele vem para esse mundo para revelar a verdade pra gente, né, para revelar quem Deus é, quem nós somos, qual é o objetivo desse mundo, o que é o Dharma e tudo mais. Krishna traz a revelação, né, pra gente. A revelação ela tem que ser trazida no mundo espiritual pra gente, mas o que acontece é que quando a gente de fato vivencia a revelação ela toca cada um de nós, ela muda a nossa vida de uma forma muito particular, muito singular. E quando uma pessoa que foi de fato assim tocada pela revelação, que experimentou a revelação do seu coração, que ela experimentou uma relação íntegra com Krishna e Krishna se manifestou para ela pessoalmente, né, na vida dela, quando ela testemunha a revelação de Krishna, ela consegue revelar a consciência de Krishna para uma perspectiva muito singular que ela tem. Ela consegue trazer o próprio olhar dela da consciência de Krishna. Krishna se revela infinitamente. Krishna não se revela só quando ele fala Bhagavad Gita, mas Krishna se revela toda vez que ele fala Bhagavad Gita através das bocas de um devoto que está vivendo a consciência de Krishna de forma pura, né? Agora, apesar da revelação ela ser transcendental, né, como a gente já falou, ela é expressa nesse mundo através da experiência dos devotos que estão testemunhando ela de forma íntegra, genuína. Então, de certa forma, a nossa subjetividade, ela ajuda a revelar Krishna também. Krishna ele não se revela apenas nas suas palavras objetivas, na sua afirmação objetiva da verdade absoluta, senão que ele também se manifesta, se revela infinitamente, eternamente, através da subjetividade dos devotos que construíram uma relação com ele. E quando Krishna se revela para o mundo inteiro através dos esforços missionários de Prabhupada, agora cada cultura, cada nação, cada povo vai poder perceber aspectos muito únicos da consciência de Krishna que talvez não fossem percebidos, ou pelo menos não com a mesma intensidade, quando a consciência de Krishna estava restrita só na Índia, né? Então os africanos, os sul-americanos, os europeus, os norte-americanos, cada um deles vai perceber um aspecto singular da consciência de Krishna que fala diretamente para as expectativas daquele povo, né? Então imagine povos que têm assim, ancestralidade mais aborígene, né? Ou que tem uma ancestralidade mais panteísta, uma relação mais próxima com a natureza, né? Como, por exemplo, os japoneses, os australianos, os africanos. Eles vão perceber a consciência de Krishna de uma forma diferente, talvez, dos indianos, né? Eles vão perceber a relação de Krishna com a natureza, talvez de uma dinâmica muito particular. E eles podem ressaltar, iluminar aspectos na escritura que está diretamente conectado com isso. Eles vão poder pregar, talvez, sobre isso com muito mais força, trazer insights totalmente frescos, novos, revigorantes, né, mostrar uma nova faceta de Krishna que sempre teve ali nas escrituras, mas que agora vai se tornar iluminado quando esses povos puderem entrar em contato com o Srimad Bhagavatam, com a consciência de Krishna. Prabhupada mesmo, quando ele pegou no Japão, né, uma das primeiras coisas que ele fez para pregar no Japão foi escrever o livro Luz do Bhagavata, né, que é um comentário da passagem do Srimad Bhagavatam, onde Krishna e Balarama conversam sobre o outono em Vrindavana. E assim, Prabhupada vai explicando toda a consciência de Krishna através da descrição pitoresca que Krishna vai dando de Vrindavana, da beleza, né, bucólica de Vrindavana durante o outono, assim, a flora, a fauna muito viva e dinâmica de Vrindavana. Tudo isso é usado como uma espécie de lente hermenêutica para Prabhupada ler a realidade e explicar a consciência de Krishna de uma forma magistral, assim, para o paladar do homem japonês, que tem essa relação muito próxima com a natureza, né? A ancestralidade dele se manifesta através da natureza e por aí vai, né? Então cada povo vai conseguir perceber um novo aspecto da consciência de Krishna, que na verdade é um aspecto eterno e sempre teve ele presente na revelação, não é algo novo, mas é algo que vai percebido com um novo olhar, né? Então
Prabhupada, ele globalizou a revelação e com isso ele permitiu com que a revelação se revelasse cada vez mais num nível de profundidade ainda maior, né? Prabhupada ampliou a revelação a nível global. Não é só que Prabhupada distribuiu a revelação da consciência de Krishna para todo mundo, senão que Prabhupada usou a globalização para fazer com que a revelação se exprimisse num nível ainda maior, inimaginável até esse momento da história, né? Um outro aspecto muito importante do século XX é que o século XX ele é a combinação de uma série de revoluções, né, que já tinham tomado os últimos séculos. A gente vê assim, que os últimos séculos eles tinham sido um momento assim, de intensa agitação cultural, política, em todo o mundo e principalmente no Ocidente, né? Então a Revolução Francesa, a Revolução Inglesa. Mas no século XX essas revoluções elas começam a acontecer com um intervalo de tempo muito menor e com muito mais intensidade, né, afetando um número muito maior de pessoas, até porque a densidade demográfica do planeta aumentou muito, né, no século XX. Então a gente vê assim, revoluções muito vigorosas, muito impactantes na história da humanidade, Revolução Russa, Revolução Chinesa, Revolução Cubana, e não só revoluções políticas, econômicas, revoluções culturais também, né? A própria Revolução Sexual ali da década de 60, né? Tudo isso cria um cenário assim de efervescência cultural, política, econômica no mundo, mas também de grande instabilidade, né? E por que essa instabilidade ela toma de assalto o mundo? Porque esse é o caráter da revolução, né? A revolução ela destrói os pilares, né? Demole os pilares da sociedade para tentar ressignificar, ressubstituir os paradigmas sociais por uma nova visão do mundo, uma visão mais autêntica, uma visão reconstruída da realidade que se supõe, né, que vai ser superior à visão antiga. Mas o problema das revoluções humanas é que as revoluções humanas elas partem de novo, né, do pressuposto de que o ser humano ele é um ser autossuficiente, que ele é um ser que consegue, através da sua própria investigação, das suas próprias experiências, e entendendo de uma forma cada vez mais clara o que é melhor para ele e que ele vai poder construir com muita autonomia um mundo cada vez melhor, um mundo cada vez mais íntegro, né? E a gente vê que através dessa série de revoluções que vai acontecendo ao longo da humanidade, muitos ganhos de fato são atribuídos, né, para o ser humano. A gente tem de fato muitas conquistas, mas essas revoluções elas também trazem derrocadas, né? Então, se algo se ganha numa revolução, algo se perde, né? Essa é a natureza real das revoluções, né? E de novo, as revoluções elas partem do pressuposto que o ser humano ele tem recursos suficientes na sua própria natureza humana para ir refinando a realidade de forma a tornar ela cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, cada vez mais segura. E não temos, né? O próprio Krishna vai falar isso na Bhagavad Gita, no capítulo 3 da Bhagavad Gita, que o egoísmo, né, o pecado, ele já tomou de assalto as nossas emoções, a nossa inteligência, os nossos sentidos, a nossa interação com a realidade, ela é muito marcada pelo egoísmo. E por mais bela que sejam as nossas ideologias, na verdade, elas todas são fruto da nossa imanência, elas são fruto do nosso contato assim, limitado com a realidade material, né? Nenhum de nós consegue abranger toda a complexidade da realidade através dos nossos esforços de entender esse mundo, né? A gente entende o mundo de uma forma muito enviesada, muito ilimitada. Então, quando a gente olha para o mundo tentando melhorar o mundo, a gente está olhando um aspecto muito reduzido da realidade, né? E a gente ignora quais são os efeitos colaterais da nossa ação sobre o mundo. A gente está tentando melhorar aquele aspecto, mas e todos os outros aspectos que a gente está degradando da realidade para melhorar um único aspecto, né? Então, todas as ideologias materiais, elas podem até trazer algum progresso, algum senso de progresso para o mundo, mas elas também trazem prejuízo. Todas as ideologias, sejam elas conservadoras ou progressistas, todas elas, se por um lado elas podem trazer algum tipo de benefício social, por outro lado, elas também trazem degradação. Por quê? Porque essa é a natureza humana, é uma natureza ambígua, é uma natureza de dualidade, né? Então, quando a gente tenta criar essas revoluções para salvar o mundo e para salvar o nosso próprio futuro, na verdade o que a gente está fazendo é contaminando cada vez mais o mundo com a dualidade que é inerente à nossa própria natureza, né? Então, Prabhupada, ele trouxe uma resposta perfeita para esse espírito revolucionário do século XX, que é a revolução antirrevolucionária do Senhor Chaitanya, a revolução antirrevolucionária do Cantar dos Santos Nomes, do Sankirtana Jagya, né? Prabhupada falou que a gente poderia sim salvar o mundo, poderíamos sim salvar a humanidade, e a gente podia fazer isso cantando os nomes de Deus, cantando o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que nada mais é do que um testemunho da nossa fragilidade, da nossa insuficiência para nos salvarmos. E é um pedido, como o Prabhupada gostava de falar, um pedido autêntico, né, de uma criança clamando genuinamente pela proteção da mãe. Por quê? Porque ele se vê incapaz de se proteger. Então a gente pede para nossa mãe, Hare, nossa mãe irada, para que ela proteja a gente. Qual é o único abrigo seguro nesse mundo? Qual é a posição mais segura desse mundo? É Krishna, é Rama, né? Só Krishna pode nos proteger, só Krishna pode proteger o futuro desse mundo, né? Então, só Krishna pode dar proteção permanente para a gente, que é a proteção espiritual. Então, a revolução que Prabhupada traz, ela é uma revolução diferente de todas as outras. Ela não é uma revolução conservadora que vai tentar fazer com que o mundo permaneça exatamente como ele era. Por quê? Porque o mundo sempre foi um lugar dual, né? O mundo sempre foi um local contaminado. Então, qual é a vantagem das revoluções conservadoras? Né? Você, assim, revolução conservadora é até um contrassenso essa palavra, na verdade, né? Ela é ambígua. Mas existem esses movimentos, assim, né? De querer fazer com que o mundo permaneça, né, estagnado dentro dos mesmos costumes, né? Então, não, qual é a vantagem de um movimento conservador? O mundo sempre foi um lugar caído. Então, para que conservar o mundo nessa situação caída? E as revoluções de fato, né? Porque revolução, propriamente dita, é sempre um movimento ideológico progressista, né? Antes eu tinha falado de revolução conservadora, mas é só uma força de expressão, né? Não existe uma revolução conservadora de fato, né? O que existe são revoluções progressistas. Bem, as revoluções progressistas a gente já falou, ela troca 6 por meia dúzia, ela está tentando mudar um problema no mundo por outro, né? Elas sempre vão ter efeitos colaterais. Então, assim, tanto os movimentos conservadores quanto as revoluções, né, essas manifestações progressistas, elas estão levando o mundo de nada para lugar nenhum. Então, Prabhupada falou, olha, a gente tem aqui a revolução antirrevolucionária, o movimento de Sankirtan, onde a gente desiste de salvar o mundo, né, através dos nossos esforços mundanos, seja querendo conservar tradições mundanas, seja querendo trocar essas tradições humanas por outras formas de visão humanas e essencialmente caídas e limitadas, por uma visão genuinamente espiritual, né, da realidade, que é a visão do próprio Krishna. Eu estou assumindo que Deus sim, ele entende a realidade, Deus sim tem poder para purificar o mundo, Deus sim tem poder para salvar todos nós, e aí eu me assumo indefeso diante de Krishna, mas me assumo como alguém que está comprometido a ser um instrumento na mão de Krishna para a redenção desse mundo, né? Então, essa é uma outra resposta extremamente radical, né, que Prabhupada trouxe para o século XX, que tocou no âmago do coração da mentalidade do homem pós-moderno do século XX, né? E o século XX também foi, assim, o ápice do desenvolvimento tecnológico da humanidade, pelo menos até então. Agora a gente está vendo o século XXI está acelerando isso ainda mais. Então a história da tecnologia, ela é a própria história da humanidade, na verdade, né? Porque o ser humano é o ser que produz tecnologia, né? Assim, a grande singularidade do ser humano é que nós produzimos tecnologia diferente dos outros seres. E através dessa tecnologia a gente não só altera nós mesmos, como alteramos o próprio mundo, a dinâmica desse mundo, né? Atualmente a gente vive assim, com bastante desespero, a crise climática que está cada vez se intensificando ainda mais, né? Essa crise climática, diferente de outras mudanças de clima que houveram ao longo da história do planeta Terra, ela é evidentemente, assim, sem sombra de dúvidas, antropogênica, ou seja, ela é causada por ações humanas, né? Então a gente é bem ciente de quanto a nossa interação com o mundo ela é alterada, a dinâmica dessa relação é alterada pela nossa produção tecnológica. Só que produzir tecnologia é algo inevitável para o ser humano. Isso é, assim, parte do modus operandi pelo qual a gente vive e pelo qual a gente lida com o mundo, né? Só que algo que normalmente a gente atribui à tecnologia é uma espécie de neutralidade, né? Assim, a tecnologia ela é boa quando ela é usada na mão de uma pessoa boa, e ela é ruim quando é usada na mão de uma pessoa ruim, né? Se você usa, por exemplo, um bisturi para fazer uma cirurgia, esse bisturi ele é bom, porque está salvando vidas. Mas se você usa o bisturi para fazer um assalto, ele é ruim, né? Então, existiu um filósofo da tecnologia, na verdade, o grande primeiro filósofo da tecnologia, né, da história da humanidade, que é o Albert Borgman. Ele trabalhou bastante, né? Ele não foi o primeiro a refletir sobre tecnologia, ele mesmo se baseia bastante no trabalho de Heidegger, que
já tinha filosofado sobre a tecnologia antes dele, mas ele foi assim, o primeiro filósofo a dedicar atenção exclusiva à tecnologia, e ele compôs, assim, ele criou um conceito muito interessante que é o paradigma do dispositivo, né? O que esse paradigma do dispositivo vai falar? Olha, essa relação de neutralidade com a tecnologia ela é falsa, porque a tecnologia ela não é só uma extensão do desejo e poder daquele que manipula ela. A tecnologia ela tem sua própria ontologia, ou seja, ela tem sua própria natureza, ela tem sua própria forma de atuar, de existir no mundo e de alterar a dinâmica do mundo, né? Então ele fala assim, olha, por exemplo, o ser humano criou a eletricidade ela tinha objetivos muito bem definidos quando o ser humano criou, né? Mas o que acontece é que aconteceram efeitos colaterais imprevistos quando a gente criou a tecnologia e passou a usar ela, né? Inclusive a eletricidade. Um dos efeitos da eletricidade foi o seguinte: a eletricidade ela permitiu com que a gente mudasse o nosso ciclo biológico, né? Naturalmente a gente fica ativo de dia e a gente descansa de noite, né? Sempre existiram boêmios que mudaram essa relação assim, né, com dia e noite, mas esse é o ciclo biológico, a maior parte das pessoas está sujeito a isso, né? Então, o que acontece é que a eletricidade tornou muito mais fácil as pessoas se manterem ativas durante a noite, a madrugada, e dormirem durante o dia, porque a gente pode assim, manipular o ambiente para que a nossa casa pareça à noite, né, tudo escuro, apagado, quando a gente quer dormir, mas a gente pode trabalhar e deixar tudo claro, iluminado como se fosse dia, quando a gente quer trabalhar de madrugada, né? Então, o que isso fez? Isso fez com que as pessoas se distanciassem mais de uma rotina comum. Agora, né, as sociedades, os grupos sociais, as comunidades, elas já não estão mais presas daquela coesão social que a própria limitação biológica do ser humano impõe, né? Então, agora o que acontece é que a gente tem mais espaço para o individualismo, né? As pessoas agora elas podem criar suas próprias rotinas independentes uma das outras, podem até trabalhar em horários diferentes para a mesma empresa e várias outras coisas desse tipo que, por um lado, são benéficas, né? Por um lado, elas permitem as pessoas viverem a vida delas com mais independência da comunidade, significa que agora elas têm mais liberdade para viver sem ser oprimido, né, pelo que a maioria pensa, e caso ela discorde ou caso ela tenha a própria forma de expressão dela da vida, da realidade, agora ela tem mais espaço por isso, mas por outro lado a coesão social ela começa a desmoronar, e isso é um efeito colateral totalmente impensado, né? A exacerbação da individualidade, do individualismo, por causa da manipulação de energia elétrica, era algo que não se pensava. Ninguém estava imaginando isso. O pessoal só queria produzir iluminação, aquecimento, ampliação da qualidade de vida, mas ninguém imaginou que um efeito colateral justamente da manipulação de energia elétrica ia ser a exacerbação da individualidade, do individualismo, né? Então a tecnologia ela tem esse problema. Ela muda o ser humano na sua própria essência. E atualmente a gente tem tecnologia que gera outra tecnologia, totalmente independente do ser humano, né? E essa tecnologia gerada por outra tecnologia vai mudar toda a dinâmica social humana. E olha só a situação onde a gente se encontra. Porque a tecnologia, no final das contas, ela é um objeto, né? Então, quando a tecnologia altera a nossa dinâmica de vida, né, ela influencia, impacta diretamente nas nossas crenças, nas nossas expectativas, na nossa imaginação, na nossa cultura, né? E ela muda o ser humano, e ela é um objeto, o que ela está fazendo, na verdade, é objetificando a gente, né? Então, uma coisa muito interessante que o Prabhupada fez foi ensinar definitivamente o processo de Jagya para toda a humanidade, né? Para todos os seres humanos do século XX, esse conceito de Jagya se tornou algo mais próximo, né? O que é o conceito de Jagya? A ideia de que a gente pode oferecer tudo para Krishna, em consciência de Krishna. Todo aspecto da realidade, ele é um aspecto decadente do mundo porque ele está separado de Krishna. Enquanto a gente usa aquele determinado aspecto da realidade, seja política, seja economia, seja ciência, seja arte, ou seja tecnologia, separado de Krishna para os nossos próprios propósitos humanos, esse aspecto da realidade ele vai ser tocado pela queda, pelo pecado, né? pela degradação, pela corrupção que é inerente a esse mundo, né? Mesmo quando a gente usa a tecnologia com um bom motivo, como a gente já viu, ela tem sua própria ontologia, ela tem sua própria dinâmica e ela vai causar efeitos colaterais indesejados, né? Agora, o conceito que Krishna explica no capítulo 3 da Bhagavad Gita é que todo aspecto da realidade pode ser restaurado quando ele é reintegrado na consciência de Krishna. Isso se chama Jagya, né? A ideia de você oferecer um aspecto da realidade criado por Krishna para Krishna. E quando a gente faz isso, a gente está curando esse senso de alienação. Então, o Prabhupada ensinou a gente como a gente poderia também ocupar a tecnologia em consciência de Krishna, né? Então, a tecnologia agora já não seria mais um mero prolongamento
da criação, da atividade criativa humana para interesses humanos, né? E que por causa disso assume um papel de rebeldia, porque o ser humano ele é essencialmente rebelde, né? O ser humano ele se rebela contra o controle de Deus e aí ele cria a tecnologia, ele quer ser o próprio criador no lugar de Deus e aí ele cria a tecnologia. E o que a tecnologia faz? A tecnologia é uma projeção do ser humano, né? O ser humano ele se projeta na tecnologia, é a criatividade humana materializada. Só que como é a própria criatividade humana com características humanas projetadas, como o ser humano ele é rebelde, a tecnologia se rebela contra o ser humano. E ela continua atuando independente do ser humano e alterando o próprio ser humano, né? Agora, quando a tecnologia deixa de ser uma expansão do ser humano e passa a ser uma expansão do serviço do ser humano para Krishna, e uma expansão do Dharma, uma expansão da consciência de Krishna, a tecnologia ela vai se integrando dentro do seu propósito original, né? Então, Prabhupada mesmo deu exemplo de usos espirituais da tecnologia em vida, né? Nas suas próprias atividades missionárias e serviço a Krishna. Usou, né, facilidade de mobilidade, facilidade para impressão em larga escala de livros conscientes de Krishna. Então, Prabhupada, ele é esse grande devoto de Krishna, esse grande missionário que não é só um santo do século XX, o que, como eu já tinha falado no começo, já seria incrível, né? Um testemunho de alguém que é um devoto puro de Krishna, vivendo perante nós, com toda a facilidade de documentação da sua vida, né? Só isso já seria incrível, mas Prabhupada foi mais do que isso. Prabhupada deu respostas genuínas para a consciência de Krishna, né? Respostas genuínas da consciência de Krishna para o século XX, para as questões inerentes do século XX, e Prabhupada fez mais do que isso. Prabhupada ensinou como a gente pode olhar para essas respostas eternas do século XX para fornecer soluções significativas para os problemas dos séculos vindouros, porque as questões de cada século são muito peculiares, né? Prabhupada respondeu as questões do século XX, mas as questões do século XXI, XXII, XXIII vão ser diferentes. Mas Prabhupada ele não só deu as respostas do século XX, Prabhupada ensinou a gente, né, que problemas materiais, soluções espirituais. E ele ensinou pra gente quais são essas soluções espirituais. Então a gente vai conseguir continuar atendendo às necessidades do século XXI, XXII, dos próximos séculos, milênios, né, a partir da inspiração transcendental e do conhecimento que Prabhupada trouxe pra gente. O conhecimento que Prabhupada nos trouxe não foi só um conhecimento filosófico. Prabhupada demonstrou a sua própria relação de amor e devoção pura com Krishna para que a gente pudesse, de fato, conhecer Krishna através da relação que ele e Prabhupada manifestam eternamente. Então, todas as glórias sejam a Srila Prabhupada, Vyasa Puja de Srila Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna.